Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal faz buscas em endereços ligados ao vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. A operação investiga possíveis informações coletadas ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência. Uma discussão num bar no Distrito Federal termina em briga e uma mulher é baleada na cabeça por um militar do Corpo de Bombeiros. A Aeronáutica começa a investigar a queda de um monomotor no sul de Minas, que matou 7 ocupantes. E ainda começa a série de encontros preparativos para a cúpula do G20 em novembro. Segunda-feira, dia 29 de janeiro, agora no Brasil TV. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a espionagem ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência. A Polícia Federal está cumprindo 9 mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e nesta casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com a PF, de manhã o vereador e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, haviam saído da casa. Eles voltaram algumas horas depois. Agentes da PF também fizeram buscas em Brasília, em Formosa, em Goiás e em Salvador. Na casa de Jean Carlos Gomes Rodrigues, a PF apreendeu computadores, 10 celulares e uma arma. Jean Carlos é militar e trabalhou na ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. A TV Globo apurou que um dos computadores apreendidos na casa dele pertence à ABIN e que a esposa de Jean Carlos é servidora da agência. Também são alvos da operação de hoje Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos Bolsonaro, e Priscila Pereira e Silva, que é assessora do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. Na última quinta-feira, Alexandre Ramagem foi alvo da operação da PF. Ele teve 6 celulares e 2 notebooks apreendidos. De acordo com informações obtidas pela TV Globo, entre os objetos havia um notebook e um celular da ABIN. Ramagem foi chefe da agência no governo Bolsonaro. 7 policiais federais que eram da equipe dele foram ouvidos e afastados dos cargos. A operação de hoje é uma continuidade da ação da semana passada, batizada de Vigilância Aproximada. A polícia suspeita que assessores de Carlos Bolsonaro pediram informações para Alexandre Ramagem nessa ABIN paralela. Na etapa de hoje, a PF quer identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente dentro da agência. A PF busca avançar sobre o núcleo político do esquema. Investigadores encontraram trocas de mensagens de assessores de Carlos Bolsonaro pedindo à ABIN paralela dados de inquéritos policiais da PF de interesse da família Bolsonaro. Essas mensagens entre assessores de Carlos e Ramagem incluíam até o nome da delegada que conduzia essas investigações. Além disso, a PF quer entender como a relação pessoal de Carlos Bolsonaro com o ex-chefe da ABIN pode ter direcionado o monitoramento ilegal. Carlos Bolsonaro é vereador desde 2001. No ano passado, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou em depoimento à PF que Carlos atuava como chefe do chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura paralela montada no Palácio do Planalto para atacar adversários e instituições, como o sistema eleitoral. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão da semana passada, Moraes citou o uso irregular da ABIN para proteger familiares e aliados do então presidente Bolsonaro. A PF aponta que Ramagem deu aval para que esse suposto esquema ocorresse na agência. Segundo a polícia, o programa espião usado para monitorar autoridades ilegalmente é o First Mile. O programa foi comprado pelo governo Temer em 2018 de uma empresa israelense. Foi usado até o 3º ano do governo Bolsonaro e permite saber a localização de alguém apenas digitando o número do celular. É possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa chegasse a um determinado local. A PF aponta que esse monitoramento é ilegal e extrapola as competências da agência. Pela lei, a ABIN não pode fazer nenhum tipo de interceptação telefônica. Apenas as polícias federal e civil e o Ministério Público, e sempre com autorização judicial. A ABIN informou que abriu uma investigação sobre o equipamento da agência que foi apreendido na operação de hoje. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD,
afirmou que vai pedir ao STF os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência. Todos os alvos da operação de hoje foram convidados a depor na PF, mas ainda não compareceram. Eles podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa, interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. O deputado federal Alexandre Ramagem e o vereador Carlos Bolsonaro não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, Priscila Pereira e Silva e Giancarlo Gomes Rodrigues. A atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro, que terminaria depois de amanhã, foi prorrogada. O André Coelho tem as informações. A decisão de manter a Força Nacional de Segurança aqui no Rio foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O texto diz que os agentes continuam em apoio à Polícia Militar e Polícia Civil aqui do Rio até o dia 31 de março de 2024. O ministro Flávio Dino já havia anunciado a medida no último dia 19. A operação da Força Nacional começou aqui no Rio no dia 16 de outubro. Ao todo, 300 homens e mulheres de 9 estados foram deslocados para o Rio. O objetivo desses agentes é atuar nas rodovias que cortam o estado sob o comando da Polícia Rodoviária Federal. A ideia desse reforço é impedir a entrada de armas e drogas através das estradas. A operação do Ministério da Justiça foi autorizada após um pedido de apoio feito pelo governador Cláudio Castro. O governo do Rio pediu esse reforço ao governo federal em meio à escalada de violência no estado. André Coelho, para o Brasil TV. Um bombeiro do Distrito Federal foi preso em flagrante depois de balear uma mulher na cabeça em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. O crime ocorreu depois de uma confusão em um bar. A vítima é Julie da Gama Carvalho, de 30 anos. Ela, o marido e um casal de amigos foram passar o fim de semana em Alto Paraíso de Goiás. Uma câmera de segurança do bar onde eles estavam registrou a confusão. Julie aparece ao lado do marido no balcão. Junto deles, um homem de azul. Segundo a família, o marido da Julie tirava satisfação com o homem porque ele teria assediado a mulher. Quando ela tenta afastar o companheiro, o homem aproveita e empurra ele, que revida com um soco. E aí começa uma briga generalizada. O casal que estava com eles e um outro homem entram na confusão. Minutos depois, a câmera de segurança do lado de fora do bar mostra todos saindo. O homem de azul vai para um lado e os 4 para o outro, indo em direção ao carro que estava estacionado do outro lado da rua. Eles arrancam com o carro e pouco depois, com o veículo em movimento, o homem de azul aparece armado e dispara. Este homem, que prefere não se identificar, é cunhado da Julie e conta que eles demoraram alguns minutos para perceber que alguém tinha sido atingido. Chegaram lá onde eles estavam hospedados, né? A minha cunhada começou a vomitar muito. E foi na hora que o irmão do Jair segurou ela assim pela cabeça. Aí o braço dele ficou todo ensanguentado. Aí pensaram que até tinha pegado nele, mas na verdade tinha pegado nela. A vomitar ainda desceu, ela ainda falou algumas palavras e apagou. Julie foi baleada na cabeça. Ela estava sentada na frente, no lado do passageiro. Essas imagens mostram o vidro de trás do carro estilhaçado. A bala perfurou o encosto de cabeça do banco e atingiu a mulher. Julie foi levada às pressas para o hospital da cidade, que ficava a 2 minutos de onde eles estavam hospedados. De lá, ela foi transferida aqui para o hospital de base, já entubada. De acordo com a família, ela passou por uma cirurgia e o quadro é estável. O que eu pensei acontecer com a família da gente, né? É bem difícil. A mãe dela mesmo está arrasada. É bem difícil para todo mundo. Segundo a polícia, o homem que efetuou o disparo é Andrei Suano, bombeiro militar do DF. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Formosa. Julie é maquiadora, mora no Riacho Fundo 1 e tem 3 filhos. Tem 1 ano e 2 meses, o mais novo, né? Os outros já tem um de 10, um de 6, ele vai ter que pagar, entendeu? Seja na justiça dos homens ou na justiça de Deus.
O delegado que investiga o caso informou que o bombeiro Andrei Suano vai ser indiciado por 4 tentativas de homicídio, pois 4 pessoas estavam no carro. A família de Julie informou que ela está em observação e aguarda liberação para ir para um quarto. Em nota, o Corpo de Bombeiros do DF disse que vem acompanhando toda a apuração do caso e que, se as informações forem confirmadas, a corporação vai tomar todas as medidas administrativas necessárias. Nós não conseguimos contato com a defesa do bombeiro. Em Timbiras, no interior do Maranhão, um homem tentou matar a esposa com golpes de faca. A Polícia Militar foi informada sobre uma tentativa de feminicídio na cidade de Timbiras, que fica no leste maranhense. Segundo testemunhas, Jailton Souza da Silva, de 32 anos, tentou matar a ex-companheira. A violência aconteceu mesmo existindo uma medida protetiva em favor da vítima. O agressor fez ameaças em um áudio enviado por aplicativo de mensagem. No mesmo dia, Jailton apareceu com sinais de embriaguez na casa onde estava a ex-companheira e agrediu a vítima com golpes de faca. Os filhos do casal, menores de 11 anos de idade, presenciaram tudo. Parentes da vítima seguraram o agressor até a chegada da polícia. Ele foi enviado para a Delegacia Regional de Codó. Já a vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e está fora de risco. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A Polícia Civil de Minas Gerais também vai investigar a queda de um avião em Itapeva, no sul do estado, na manhã deste domingo. Chovia forte na hora do acidente. O Lucas Franco acompanha esse caso e tem mais informações. Os corpos das 7 vítimas do acidente aéreo foram trazidos para o IML de Belo Horizonte. Eles chegaram durante a tarde dessa segunda-feira. O avião saiu ontem de manhã da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e seguia para Belo Horizonte, capital mineira, quando caiu na cidade de Itapeva, na região sul do estado. O acidente foi por volta das 10h35 da manhã desse domingo. Os 7 ocupantes morreram na hora. As investigações iniciais apontaram que o avião se desintegrou ainda no ar. As peças caíram em um raio de 1 quilômetro. No avião estavam o empresário Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos, a esposa Raquel Souza Neves Silveira, de 40 anos, e o filho do casal, Antônio Neves Silveira, de 2 anos, além do outro empresário e sócio de Marcílio, André Rodrigues do Amaral, de 40 anos, a esposa Fernanda Luiza Costa Amaral, de 38 anos, e o piloto Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira e o copiloto Gabriel de Almeida Quintão, de 25 anos. Pela manhã, peritos do Seripa 3, que é o Serviço Regional de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram em Itapeva e iniciaram a investigação. A Polícia Civil de Minas Gerais também apura o acidente. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro dessas 7 vítimas. De Belo Horizonte, Lucas Franco para o Brasil TV. Parte da carga de um produto químico vazou e formou uma espuma branca depois que um caminhão tombou em Joinville, Santa Catarina. A cidade corre o risco de ficar sem abastecimento de água. Olá, imagens que circulam nas redes sociais mostram o exato momento do acidente. O caminhão passa reto na curva e colide contra o barranco. Houve um princípio de incêndio que logo foi controlado. Segundo a Defesa Civil, 20 bombonas de ácido sulfônico de 50 litros cada vazaram na pista. A substância acabou indo para o rio que passa perto da rodovia, formando uma espuma branca. O ácido sulfônico é usado na fabricação de produtos de limpeza. Uma estação de tratamento de água de Joinville fechou a captação preventivamente, até que o material seja analisado e haja segurança para os moradores. Segundo a Prefeitura de Joinville, cerca de 70% da cidade pode ficar com abastecimento comprometido. O município também decretou situação de emergência. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina informou que vai fazer um diagnóstico ambiental para avaliar os riscos à fauna e à flora. Nessa tarde, a Polícia Científica coletou amostras de água que vão passar por análise em Florianópolis. O motorista envolvido nesse acidente teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital aqui em Joinville. Eu volto contigo no estúdio. A gente fala agora de um terremoto ontem no município de Tarauacá, no interior do Acre. Não houve estragos, mas foi o segundo tremor em 8 dias.
Isso mesmo, o tremor de terra registrado na madrugada desse domingo no município de Tarauacá, interior do estado, com magnitude de 6,5, foi captado pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Segundo a agência, o epicentro foi localizado a mais de 600 quilômetros de profundidade e a 66 quilômetros da zona urbana do município. Não houve danos relacionados ao tremor, mas muitos moradores ligaram para o Corpo de Bombeiros para saber o que tinha ocorrido após sentirem um terremoto. Apesar da profundidade, moradores relataram terem sentido o tremor na capital acreana, localizada a pouco mais de 400 quilômetros de Tarauacá. Em 8 dias, esse foi o segundo tremor de terra sentido pelos moradores da cidade no interior do Acre. No dia 20 deste mês, um abalo ocorreu a mais de 600 quilômetros de profundidade e a 124 quilômetros de Tarauacá, também sem estragos. Júnior Andrade para o Brasil TV. Os motoristas profissionais que ainda não fizeram o exame toxicológico ou que estão com o teste vencido e perderam o prazo de 28 de dezembro têm novos prazos para regularizar a situação. O Conselho Nacional de Trânsito autorizou novos prazos para que os motoristas realizem o exame toxicológico. Os profissionais que têm carteira de habilitação nas categorias C, D e E vão ter até o dia 31 de março para fazer o exame. Isso para motoristas com validade da CNH entre janeiro e junho. Quem tem CNH com vencimento entre julho e dezembro terá até o dia 30 de abril. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro para identificar o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer a capacidade de dirigir e causar acidentes. O teste é feito em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito. A análise é feita a partir de amostras de cabelo, pelos ou unhas e o resultado leva cerca de 15 dias para ser emitido. Os custos do exame ficam a cargo das empresas que contratam os motoristas ou dos próprios profissionais, no caso dos autônomos. O Ministério dos Transportes orienta os motoristas a acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito para consultar se precisa fazer o exame toxicológico. Para este acesso, é preciso fazer o cadastro ou login na conta gov.br. A seguir, hoje é o dia da visibilidade trans e o Distrito Federal recebeu a primeira marcha do país. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da série de encontros do G20 no Rio de Janeiro. Os eventos preparativos vão até novembro, quando acontece a cúpula dos líderes das maiores economias do planeta. No plenário, vários idiomas, representantes das maiores economias do mundo, gestores de empresas, integrantes de governos e de grupos setoriais. Mais de 700 convidados no primeiro encontro desse tipo organizado no Brasil. A ideia é elaborar propostas e entregá-las às lideranças do G20. Nós estamos tendo, mais uma vez, uma grande janela de oportunidades para o Brasil. Nós temos toda essa movimentação das cadeias globais de valores, do conceito que envolve a geopolítica, que tem dado ao Brasil grandes oportunidades para a gente fazer essa tão desejada neoindustrialização, acoplada agora a esse plano de ação para a nova indústria. A cúpula é um dos raros momentos da diplomacia em que líderes das maiores economias do mundo se encontram pessoalmente para negociar. O G20 reúne 19 países e 2 blocos regionais, a União Europeia e a União Africana. A entrada da União Africana no ano passado foi considerada um marco histórico. Simboliza não só o reconhecimento do potencial econômico da região, mas também sua influência na governança mundial. A organização é formada por 55 países. A reunião de empresários é uma das primeiras do calendário oficial da cúpula do G20, o encontro dos chefes de Estado que representam as maiores economias do planeta, está marcado para novembro no Rio de Janeiro. Aqui na cidade, todos aqueles, não só do B20, não só da indústria, mas todos aqueles que forem realizar seus encontros no Rio de Janeiro terão todo o respaldo dessa cidade, da prefeitura, do governo do Estado, para que esses encontros e essas discussões possam ser inspiradoras para as mudanças que nós esperamos nesse G20. Este ano, as questões climáticas e as guerras devem pautar a cúpula que acontece no Brasil pela primeira vez. O encontro de hoje é uma abertura dos trabalhos.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participaram. Temos a energia mais limpa, praticamente, do planeta, e acho que o Brasil pode fazer toda a diferença nesse momento. Aliás, nos 3 grandes temas hoje, preocupação planetária, segurança alimentar, segurança energética e clima, nos 3, o Brasil é grande protagonista. O Distrito Federal recebeu ontem a primeira marcha trans do país. O evento celebra os 20 anos do Dia da Visibilidade Transsexual, que é comemorado hoje. A primeira marcha é um grito para que a visibilidade trans não seja apenas um lembrete anual, mas um compromisso diário com o respeito no país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Isso é um dado vergonhoso e que precisa ser enfrentado por toda a sociedade. Então, a visibilidade trans serve para jogar luz nas nossas perspectivas de futuro, para jogar luz sobre os nossos direitos e qual a agenda que as pessoas trans querem colocar para a sociedade, para que a gente possa construir um futuro digno. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, de 2017 a 2023, foram mapeados 1.057 assassinatos de trans, travestis e pessoas não binárias brasileiras. No ano passado, foram 145 mortes e, em 2022, 131. Um aumento de 10,7% de um ano para o outro. A manifestação celebra os 20 anos do Dia da Visibilidade Trans no Brasil e reforça a luta por direitos iguais e o combate à violência. Esse evento é um marco, não apenas pela sua revolução 20 anos depois, quando a gente tem a possibilidade de comemorar uma série de acontecimentos. Pessoas como eu, travestis, têm um histórico de invisibilidade histórica no Brasil. Quando a campanha foi lançada, a intenção era visibilizar esse substantivo travesti fora da pejoratividade. O evento é uma homenagem à Marsha Johnson, conhecida mundialmente pela luta por direitos de pessoas LGBTQIA+, em especial de pessoas transgênero. A manifestação começou na frente do Congresso Nacional e seguiu até o Museu da República. Esse grupo nasceu em dezembro de 2021. São as Mães da Resistência. Elas dão apoio para os filhos e filhas que também fazem parte da comunidade LGBTQIA+. O objetivo delas é inspirar outras famílias e tornar o país mais seguro para todas as pessoas. A Patrícia é mãe da Aurora e também está nessa luta ao lado da filha. Eu sou mãe de 2 pessoas trans, de uma mulher trans e de um homem trans. Então o que eu quero viver aqui? Alegria, amor, felicidade, respeito. Mostrar que os meus filhos existem, que eu amo, que eu tenho orgulho deles. Por que existem grupos como os nossos, Mães da Resistência? Para que vocês se sintam acolhidos e entendam que essa luta é nossa. Ela é um exemplo para mim, sempre foi de mulher e de guerreira, sempre foi. E a partir do momento que eu me aceitei quem eu sou, eu e ela criamos um vínculo imenso. Não só por ela lutar quem eu sou, mas sim por eu aceitar a mulher que vive na casa comigo e sempre lutou por mim, mesmo antes de eu me aceitar. Seremos resistência! Em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, uma ONG criou um site que reúne histórias de vida de pessoas trans. Entre perfis de famosos e anônimos, a ideia é combater o preconceito e valorizar as conquistas de homens e mulheres trans. Uma enciclopédia digital com histórias de pessoas trans, aquelas que não se identificam com o gênero designado no nascimento. Essa é a ideia da Transciclopédia, site criado pela ONG Arco, que trabalha com promoção e garantia de direitos das comunidades LGBTQIA+, e negras da região metropolitana do Recife. Atualmente a gente tem perfis cadastrados de pessoas ditas famosas, né, conhecidas, mas também a gente já tem pessoas também ditas comuns, então pessoas do cotidiano, profissionais de diversas áreas, que essa é a ideia da plataforma, né? Quando a gente fala de visibilidade, a gente infelizmente ainda tem
retratado na mídia muita violência sobre os corpos trans. E aí a Transenciclopédia surge como essa plataforma com a ideia de visibilizar narrativas de vida, narrativas de produtividade, de sucesso, dentro de diversos meios. Então, todo mundo que é trans está convidado a se inscrever na plataforma para que a gente consiga narrar outras perspectivas de vida, outras possibilidades de vida para além daquilo que é retratado cotidianamente. O acesso é pelo transenciclopedia.onguiarco.org. Os nomes são listados por ordem alfabética. A cantora Lineker, a cartunista Laerte, a deputada federal Érica Hilton e o psicólogo João Neri são algumas personalidades descritas no site. O psicólogo Renato também ganhou um perfil. Ele trabalha há 1 ano como voluntário na ONG Arco, realizando sessões psicoterapêuticas de graça. É fundamental hoje em dia, quando a gente só fala, principalmente, das histórias de pessoas trans pós-assassinatos e mortes, né? Então, falar dessas narrativas e ter essa visibilidade na primeira plataforma nacional é muito importante. A Transenciclopédia foi lançada agora em janeiro por ser o mês da visibilidade trans. Atualmente, conta com 38 perfis, mas a ONG quer continuar alimentando a página com mais histórias. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.